Hoje nós vamos falar de um homem que foi chamado por Jesus, chamado Pedro. E o tema da mensagem é Pedro, um discípulo igual a nós. Por que esse tema? Porque Pedro, ele foi o fundador da igreja. Foi esse Pedro que em 2 sermões ganhou 8.000 almas para Jesus. E às vezes nós ouvimos falar de Pedro e imaginamos assim, por que este Pedro, será que ele era um super crente, era um super homem, era um Elias do Novo Testamento? Este homem, amado, é exatamente igual a mim e a você. Tem vários defeitos. Mas o que eu quero falar contigo hoje, que independente do teu defeito e da tua falha, você é um escolhido do Senhor. Acompanhe no quadro, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 5 diz assim: E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Olha o que ele diz: ausenta-se de mim, ou seja, vai para outro lugar, eu não mereço isso. Quantas vezes você já ouviu ou você já falou para você mesmo que você não merece a bênção de Deus? Devido ao seu ato de cristianismo, a tua fé como cristão, a sua atitude como cristão, muitas vezes não confere como deveria ser. Amado, algum tempo atrás eu falei sobre sexo, que é pecado fora do casamento. E eu expliquei a respeito disso, sabe? E eu me recordo que na época eu coloquei como eu faço. Eu coloquei a imagem do tema da mensagem no Facebook. E uma pessoa escreveu no seguinte comentário: Pastor, o Senhor me desculpa, mas a Bíblia está cheia de homens pecadores e safados. Eu até concordo, amado, com o que essa pessoa escreveu, de que a Bíblia, ela também conta história de homens pecadores, homens falhos, homens que caíram, que pecaram, sabe? Como qualquer um de nós. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi se envolveu com uma mulher casada. E olha quem era Davi. A Bíblia diz que ele era a menina dos olhos de Deus. Quando o Senhor chamou Davi, o Senhor sabia em algum momento que Davi iria se envolver com essa Betseba, que era esposa de um dos seus soldados, e para cobrir o seu pecado ele manda matar o homem. Sabia? A Bíblia fala que um grande juiz chamado Sansão, aquele que possuía uma força enorme, porque o Espírito de Deus pousava sobre ele, ele também se deitava com prostitutas. Só que quando ele nasceu, ele era nazireu. O que é nazireu? Nazireu é uma pessoa separada, e ele não podia tocar em nada que fosse algo que tivesse morto, né, em estado de putrefação. Ele não poderia comer ou beber qualquer coisa que viesse da uva, e ele também não poderia quebrar a aliança, que era cortar o seu cabelo. E Sansão, ele fez tudo isso, ele contou esse segredo. Um outro homem, sabe, que fala sobre as 12 tribos, que era Jacó, ele era enganador, ele enganava as pessoas. Às vezes nós ficamos olhando, imaginamos, até quando um político se converte, e a gente deduz que uma vez que ele é político, ele é enganador, e se ele é enganador, ele não se converteu. Nós cometemos esse erro, sabe por quê, amado? Porque a conversão está aqui dentro, não é aqui fora. Você pode ser a irmã do coquinho, do reteté do manto, que não rapa a perna, que não rapa o braço, que não coloca a calça, sabe? Mas você não sabe o que está dentro. O Senhor não está olhando para o seu exterior, Deus está olhando para o seu interior. Pedro, de certa forma, era um homem ogro, mas ele era amado do Pai, assim como você é. Sabe, amado, mas todas as pessoas que escolheram pecar e desobedecer a palavra de Deus, na verdade, todos esses homens, eles tiveram consequências ruins a partir dos teus atos.
E por que eu estou dizendo isso? Para que a gente não venha cair nos mesmos erros. E além disso, a palavra mostra a misericórdia do Senhor alcançando cada um que ao seu tempo se arrependia. Talvez, amado, nenhuma das suas falhas impediram de ser usado pelo Senhor. Todos esses homens que eu citei aqui foram grandes homens, todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. O único que não pecou foi Cristo. É por isso que Ele tem autoridade sobre nós. E nesse grupo de homens, sabe, pecadores, cheios de pecado, eu quero falar de um chamado Pedro. Sabe, um homem teimoso, de pavio curto. E quando nós olhamos para ele, nós imaginamos o quanto esse homem era falho, o como Pedro era falho. Mas uma coisa nós temos que entender, que a graça de Deus pode fazer na vida dele alguém que se arrepende e humildemente desiste de ser o que ele mesmo é. Sabe, amado, Deus tem os seus mistérios. A Bíblia fala do apóstolo João, que na época era um garoto. Ele era o mais amável. Era aquele que colocava a cabeça no ombro de Jesus. E ele se dizia assim, que ele era o mais amado. Ele dizia que Jesus o amava mais do que todos. Ele estava mentindo? Não. Ele só não poderia dizer que ele era o único, porque todo aquele que anda com Cristo é amado por Ele. E até aqueles que não andam, o Senhor ama. Sabe, querida, Jesus poderia ter escolhido João, sim ou não? Se você olhar nas características entre Pedro e João, João tinha todas as características de ser obediente, amável, aquele que queria cuidar de um rebanho, porque se sabe que dizem, né, quem lida com ovelha, que ovelha é burra, é um dos animais mais sonsinho que tem, e que ovelha se ofende com qualquer coisa. Assim somos nós. Por isso que o Senhor nos chama de, não de burro, mas nos chama de inocente. Porque às vezes você é ministrado a vida inteira, o Senhor fala contigo, basta alguém vir trazer uma palavra contrária para que você, sabe, caia na burrice de deixar se levar. João, ele tinha essa característica, ele é aquele garoto amável, sabe, se fosse nos dias de hoje era o nerd, era aquele que tinha, sabe, todo o conhecimento, talvez tinha uma boa faculdade, talvez, sabe, tinha uma boa liturgia, era alguém que realmente estava à altura de dar sequência a Jesus, ele era a característica de Jesus. Mas Deus não olhou para João, olhou para Pedro, e tu és Pedro nesta noite. O Senhor olhou para o teu defeito, o Senhor olhou pelas horas que você é explosivo, o Senhor, Ele olhou para você no momento que você só fez burrada, e Ele diz, é com você que eu quero tratar nesta noite. Sabe, amado, nós veremos aqui 4 características de Pedro, que nos ensinarão a ser cristãos melhores. Primeira característica, Pedro estava sempre à frente. Mateus capítulo 4, versículo 18 diz, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescador de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Tem gente que não entende essa expressão, siga-me. Naquela época era muito natural ter os profetas, homens que eram levantados por Deus. Mas sabe o que eles faziam? O profeta, que era chamado de profeta, para ele chamar alguém, ele tinha que, na hora que estava perto da pessoa, tirar a sua capa e lançar sobre aquela pessoa, dizendo o seguinte, a partir de agora eu sou a tua cobertura, a partir de agora você anda comigo. A pessoa poderia até dizer não quero, mas dificilmente isso acontecia. Por quê? Porque era Deus que colocava no coração do profeta e consequentemente falava com aquele do qual iria ser chamado. Assim aconteceu com Elias, que chamou Eliseu, e Eliseu que chamou Geazim, e assim sucessivamente.
Um dos que eram chamados era boiadeiro, era pessoa que cuidava de boi. E lá no meio do pasto o profeta vai e coloca a capa, e ele entende que aquele é um chamado, ele abandona tudo. Jesus não fez isso. Jesus, ele agiu de uma maneira diferente. Todos eles estavam lá pescando. Passou a noite inteira jogando a rede para um lado, jogando a rede por outro, sabe? Eles tinham certeza que eles iriam pegar alguma coisa, mas sei lá, aquele dia, como diz o mundo, foi uma zica. Aquele dia eles não conseguiram pegar nada, e de repente alguém sobe numa pedra, porque esse era o costume das pessoas mais velhas, dizendo: ô rapaz, escuta, joga a rede ao lado direito do barco. E aí você conhece a história que eles disseram: não, já jogamos para o lado direito, esquerdo, para frente, para trás, de lado, rodamos tudo e nada aconteceu. A noite inteira e não pegamos nada. Mas baseado na tua palavra nós iremos lançar. Por que eles falam isso? Porque ele reconheceu a autoridade de Jesus como mestre. Eles reconheceram que aquele chamado era algo diferente. Jesus não estava usando a sua capa, mas usou a própria rede deles para chamá-los. Eu quero te dizer que enquanto você ficou a vida inteira lançando rede de um lado para outro, o Senhor te chamou. Eu não sei de que forma, se veio no meio do mar, se foi no meio da tempestade, mas Ele te chamou e Ele diz: tu és meu e ninguém lançará a mão de ti nessa cidade. Muitos dizem que você é pior do que Pedro. Muitos falam que você é igual Judas. Muitos dizem que você talvez seja igual fulano de tal. Você é filho amado. O teu defeito pode ser em algumas coisas até maior do que o meu, mas isso não me dá o direito de dizer que você é inferior ou que eu sou melhor do que você. Sabe por quê? Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai e iremos para o mesmo lugar. Uns estão numa fase de cristão melhor, que estão se aperfeiçoando, e outros estão começando agora. Está entendendo? Pedro foi o primeiro discípulo a ser escolhido por Cristo. Sabe, amada, isso não aconteceu por acaso, porque Jesus sabia que Pedro era um líder nato. Pastor, mas se eu estivesse no lugar de Jesus, eu jamais chamaria Pedro. Um homem bruto, não sabia falar com ninguém, semi-analfabeto. A carta de Pedro não é ele que escreve. Era talvez um dos mais velhos de todos os discípulos, sabe? Era um homem chucro de tudo. Então nós achamos que Deus só chama pessoas inteligentes. Nós achamos que Deus só chama homem sábio. Deus chamou um grande homem sábio, que a palavra chamava ele de Saulo, e o Senhor troca o nome dele por Paulo. Foi um grande homem, mas antes de Paulo o Senhor escolheu, ele escolheu um Pedro, ele escolheu o Alexandre, ele escolheu o Jefferson, ele escolheu o Daniel, ele escolheu o Ricardo, a Maria, o Joaquim, o Manuel, que são nada, que são ogro para a sociedade, que não tem conhecimento nenhum, mas tem um chamado de filho. E eu quero que você entenda o seu chamado nesta noite. Sabe, meu irmão, Jesus sabia que ele era um líder nato, e que ele ousava arriscar sem medo de errar. Por isso que Jesus o chamou. Às vezes eu fico me perguntando, sabe, quantos de nós perdemos grandes oportunidades, mas grandes oportunidades, sabe, de fazer a obra de Deus, de ver o milagre acontecer, sabe? Por que nós perdemos? Porque ficamos com medo de arriscar. Você ficou com medo de arriscar por causa do seu trabalho, por causa da tua idade, por causa do seu conhecimento, porque talvez na igreja, na célula, ou na empresa, onde você estiver, na tua família, tem alguém mais inteligente do que você. Deus não está procurando pessoas inteligentes, Deus está procurando pessoas que sejam ousados. Pedro, amado, ele foi escolhido porque ele resolveu se arriscar, sabe? Ele resolveu, porque ele arriscou a viver o sobrenatural. Se você passar desse ano achando que o ano que vem vai ser, sabe, vestígio daquilo que aconteceu agora, que vai ser, sabe, reflexo do que aconteceu em 2020, que o desemprego vai bater na tua porta, e que você provavelmente é o próximo a ter Covid se a vacina não sair. Se você tiver essa mente, se você tiver esse coração, se você tiver essa incerteza, você não tem medo de se arriscar. Quando o Senhor disse: abra as portas, nós abrimos. Começamos no domingo de manhã,
Muitas pessoas não estavam vindo, estavam com medo, é um direito de cada um. Alguém mandou um WhatsApp para mim quando eu postei a mensagem, que eu falei, não, a partir de hoje não vai ter mais live, mas nós vamos fazer ao vivo. Alguém que nem é da nossa igreja mais, foi um tempo, disse assim, você é louco, tanta gente morrendo e você fazendo culto. Eu disse, realmente eu sou louco, aos olhos de muitos, porque enquanto as pessoas estão morrendo, nós estamos adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Se eu tiver que morrer em cima do altar, eu não estou aqui, amado, sabe, me gloriando por nada não, mas eu sou, uma coisa que eu tenho é ousadia. Se o Senhor falar faz, eu faço. Porque quem me dá respaldo não é a igreja apostólica Adoração Profética. Quem me dá respaldo não é o prédio que nós estamos. Quem me dá respaldo não é o prefeito local, não é o governador local, mas é aquele que é dono de todo o universo. Ele sabia que a igreja precisava retomar devagar, sabe? E esta guerra está chegando no final, amado, porque nós já ganhamos ela. Só que 2021 está aí. Vamos dizer que numa possibilidade aí não consiga chegar a vacina. Eu quero declarar que você deve continuar se cuidando sim, mas saiba de uma coisa, maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. O Egito passou por 10 pragas. A última praga foi a praga do anjo da morte que passou por eles. A ordem do Senhor é: sacrifica um cordeiro. O sangue do cordeiro vocês vão colocar no umbral da porta ou no batente da porta, porque quando o anjo passar, aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, a morte não tem poder de entrar. Mas aonde não tiver, mesmo sendo casa de judeu, ela vai entrar. Todo primogênito morreu. Mas quando o anjo passou sobre a vila onde estavam os judeus, ele não tinha autorização. Quero te dizer que você tem a marca do Cordeiro de Deus. Talvez você conheça algum crente que morreu, supostamente até de Covid. Deixa eu te dizer uma coisa, não é que essa pessoa é desobediente, não é porque chegou o dia dela. Quando chega o dia, amado, ou você morre tomando água, ou você morre caindo da cama, porque se não chegar o dia, você toma 200 tiros e não te acontece nada, porque não é chegada a tua hora. Eu sempre digo ao Senhor, Senhor, o dia que for a minha vez, sabe, eu quero que o Senhor venha logo. Eu não vou ficar triste nem lá no céu, com certeza não vou falar, poxa Senhor, eu queria viver mais um pouco, porque eu já vivi o que eu precisaria viver. Às vezes eu brinco com a minha esposa e falo, olha, eu vou morrer com 90 anos. Ela fala, Deus me livre, você é chato do jeito que você é, imagina com 90 como que vai ser. É verdade, filho. Você vai aguentar o velhinho, só o pó, mas com o microfone na mão pregando que só o Senhor é Deus. Sabe, amado, Pedro era assim. Talvez ele não tinha todas as características que os outros tinham, sabe? Mas ele era um homem que se arriscou a viver o sobrenatural. Jesus se agrada de pessoas que confiam nele, assim como Pedro confiou. Olha o que está escrito em Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Quando era alta a madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E começaram a gritar de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu. Não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O Senhor respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Eu quero chamar a sua atenção no versículo
de número 25, Marcos. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: fantasma. Não, aqui ainda não, deixa eu ver. Aqui versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Quem que mandou eles entrarem no barco? Pedro? O próprio Jesus. Jesus, ele queria ter um tempo com o Pai sozinho. E ele diz o seguinte: olha, enquanto eu despeço a multidão, vão vocês, já está tarde, entra no barco, me espera, porque logo eu vou atrás. É engraçado, amado, que eles não perguntam para Jesus como que ele iria. Eles não caíram a ficha. Mas só tem esse barco, essa hora da noite. Nós estamos num barco que é para 12 pessoas. Jesus vai ficar aqui, ele vai como? Às vezes o Senhor, amado, disse em 2019: entra nesse barco, vocês vão atravessar 2020, vai vir a tempestade, vai vir a pandemia, mas fique em paz, porque não é fantasma, sou eu que estou na direção. E eles ficaram espantados, sabe? E quando eles chegaram lá do outro lado, eles ficaram espantados, começaram a gritar com medo. Versículo 25. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Estão tentando te colocar medo, dizendo que o desemprego vai aumentar, que agora o fulano de tal lá nos Estados Unidos ganhou, que o Brasil vai padecer, o dólar vai subir e tantas coisas vão acontecer. Tudo isso pode até acontecer, amado, mas eu quero que você saiba o que o Senhor te diz: coragem, sou eu que estou contigo. Foi Ele que te colocou nesse barco, é Ele que está te dizendo: não tenha medo, sabe? O Senhor disse a Pedro, sabe? Pedro disse ao Senhor: Senhor, se és tu, então manda que eu vá até você. Olha que ousadia de Pedro. Sabe, irmão, quando Deus falar alguma coisa para você, não tenha medo de dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, então o Senhor me prova, então o Senhor me dá um sinal, então o Senhor fala comigo, então o Senhor confirma. Se você por acaso ainda tiver alguma dúvida, isso não é errado não. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, então ordene que eu vá, porque uma ordem sua, eu ando por sobre as águas. Você está entendendo? Quantas vezes você fez isso em atitudes e ainda continua com medo quando o mar revolto passou? E o Senhor diz no versículo 29, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou o vento, ele ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Quantas vezes você começou a andar na tua célula, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, no teu dia a dia, e de repente estava tudo bem, o seu chão estava firme, as coisas estavam firmes, os clientes estavam fluindo, o seu trabalho estava prosperando, mas de repente veio uma onda, de repente veio um vento, e você ficou apavorado. O Senhor diz: não tenha medo, sou eu que estou nesse barco contigo. Sabe, meu irmão, Pedro achou o máximo ver Jesus caminhando sobre as águas e quis fazer o mesmo. Ele achou o máximo. Na verdade, ele foi o único discípulo a se arriscar. Cadê o João, que era amado de Jesus, que vivia no ombro dele, que confiava nele plenamente? Cadê os demais? Ninguém resolveu se arriscar, mas o ogro, o Pedro, aquele que, sabe, estava daquele jeito, talvez ele era o mais difícil de se lidar, o mais difícil de entender, tinha que desenhar para ele entender as coisas. Foi ele que o Senhor usou, amado. Sabe por quê? Porque ele viu que valeu a pena correr o risco, porque Jesus cumpriu o que promete e operou o milagre.
De todos os milagres que Pedro viu fazer, teve um que aconteceu na vida dele: a permissão de andar por sobre as águas. Ele desafiou a natureza. Até hoje não existe quem ande sobre as águas. Um tempo atrás eu vi no Discover um bichinho parecendo uma lagartixa, mas um pouco maior, não sei se você já viu, parecendo um calango. Ele consegue andar por uma quantidade de metros sobre as águas. Ele é tão leve e ele vai tão rápido que ele consegue, mas até um determinado tempo, depois o próprio peso do seu corpo, por menor que ele afunda, levanta e vai de novo. Pedro, amada, era um homem forte. Ele andou porque ele estava olhando para Jesus, e eu preciso olhar para Jesus como você precisa olhar para Jesus. Para de ficar assistindo, sabe, coisas que falam só sobre morte. Para de ficar ouvindo coisas que falam só de derrota, sabe? Existe uma palavra de Deus na tua vida. Você não merece, mas você é filho amado, e você está debaixo do favor de Deus. É isso que nós devemos comer todo dia. É importante, amado, sabemos que nós também devemos andar sobre as águas com Cristo. A cada tempo, essa pandemia vai passar, essas coisas vão, sabe, passar, mas nós estamos aqui. Alguns centenas de anos atrás, teve a guerra mundial, primeira, segunda guerra. Todo mundo achou que aquele era o apocalipse, e não era ainda. Começou a pandemia, veio uma nuvem de gafanhoto, lembra disso? Tinha até uma vespa, era vespa, que comia até as abelhas. Era vespa ou era uma abelha grande? Eu não lembro, acho que era uma vespa, não era? Me ajuda aí, irmão, quem que é? Era vespa? Eu vi vários comentários na internet: não, agora é o apocalipse. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: Deus é contigo. Segundo, Pedro estava disposto a não olhar para trás. João 6,63 diz assim: Jesus disse: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito de vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: e é por isso que eu lhe disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Sabe, amado, Jesus tinha muita gente que o seguia. E nesta passagem, muitos foram embora. Às vezes nós ficamos tristes quando, em algumas igrejas, algumas pessoas vão embora. Mudam, não querem mais, desviam. Sei lá, cada um tem o seu motivo, né? Ninguém é eterno em lugar nenhum, a não ser se tem aliança. Quando questionaram Jesus, dizendo: poxa, o Senhor faz tanto milagre, o Senhor é tão bom, o Senhor dá pão para este povo, o Senhor faz coisas maravilhosas, e este povo foi embora. Jesus disse assim: e vocês vão continuar ou vocês querem ir também? Porque se vocês quiserem ir, eu libero. Pedro disse: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para este homem que é Pedro e saber que ele te chamou e ele te dá respaldo. É verdade que no momento do aperto muitos abandonam a causa, não é verdade? Mas Pedro aqui, ele agiu de forma diferente e fez a melhor declaração que um homem poderia ter feito em toda a Bíblia. Ele diz: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ele disse assim: nós não estamos seguindo um profeta qualquer, que está sujeito a errar, a pecar. Nós estamos seguindo alguém que é santo, que é o Kadosh, que é separado, alguém que realmente é enviado de Deus. Sabe, amado,
Pedro não sabia nem tinha como fugir do seu chamado, porque ele era escolhido de Deus. Agora eu te pergunto, e você? Será que você consegue fugir do seu chamado? Você pode desanimar um tempo, você pode ficar triste por alguma coisa, você pode se desviar por algum momento, mas aquele que tem a marca da promessa, aonde você estiver, você será chamado de filho do Altíssimo. Sabe quem foi escolhido pelo Senhor e que não pode voltar atrás da sua decisão? Talvez você diz assim: ah, pastor, e Judas, que foi escolhido, um dos 12, por que que ele o traiu? Ele o traiu, isso é fato, mas até o último momento o Senhor o amou. Existe o livre-arbítrio. Deus poderia fazer, sabe, um grande milagre no momento que Judas estava indo para a forca, porque foi um arrependimento que bateu nele. Judas não se enforcou porque ele era um covarde. Ele viu a besteira que ele fez, e o diabo colocou na mente dele: agora que você traiu o mestre, que você roubou ele o tempo inteiro, porque Judas era o tesoureiro de Jesus. Jesus colhia a oferta, era Judas que administrava. É tanto que quando lá no deserto, quando Jesus multiplica os pães, Judas, que era aquele que tinha o poder e o dinheiro na mão, ele disse assim: ainda que tivesse todo o dinheiro aqui, ainda que tivesse todos esses valores, nós não podemos comprar pão para esse povo todo. Jesus não estava preocupado com o dinheiro que Judas estava roubando. Vira e mexe havia um borbulhinho, sabe, entre os discípulos, dizendo: será que o mestre não sabe que ele está roubando? Às vezes você está roubando coisas do Senhor, às vezes você está fazendo coisa que é pior do que roubo, mas ele continua te amando. A sua atitude vai trazer consequência, isso é fato, mas ele jamais vai te lançar fora. Porque quando Judas estava na última Santa Ceia, o Senhor disse: um de vocês vão me trair. Ele falou: é esse descarado do Judas? Não, ninguém sabia. E ele vai além, disse assim: olha, aquele a quem molhar no meu prato, a quem molhar no prato e comer o pão, molhar no vinho, no suco e comer, é esse que vai me trair. Enquanto todos ficaram preocupados em buscar quem que era, o Senhor está dizendo para ele: Judas, se arrependa, ainda dá tempo. Não importa o que você fez até aqui, importa que agora eu quero te amar. Judas saiu, fez o que fez, e quando eles viram que prenderam Jesus, ele cometeu suicídio, porque ele estava arrependido. Sabe, amado, há uma incógnita aí dizendo: será que Judas foi para o inferno porque ele tirou a sua própria vida? Eu não quero me arriscar que sim nem que não, mas de uma coisa tenho certeza: o arrependimento bateu no coração dele, só que ele se acovardou, achou que ninguém mais iria perdoar, então ele comete o suicídio. Pedro, sabe, sabia que se fechasse a porta do seu coração para Jesus, ele estaria perdido, sabe? Pedro teve vários motivos. Eu não vou falar sobre isso agora, eu só vou criar uma ponte aqui. Quando Jesus morre, mesmo Pedro sabendo e todos os discípulos sabendo que era preciso acontecer aquilo, Pedro se desvia. Quantos lembram disso? Ele volta a pescar. Voltar a pescar é voltar às práticas antigas. E quando ele volta a pescar, amado, ele fala para os seus discípulos, que acabou sendo discípulo dele, porque ele era o mais velho, ele era um influenciador. Ele fala: eu vou voltar a pescar. O que os demais fazem? Nós vamos contigo. E às vezes nós falamos assim: vixe, se lascou, saiu da igreja, saiu da presença do Senhor, fechou a célula, agora Deus não vai nem querer saber. Mentira, isso é o que a religião diz. Quando Jesus voltou, ele foi atrás de quem? De João ou de Pedro? Sabe o que ele faz? Ele lembra do dia que Pedro foi chamado. E quando Pedro voltou a pescar também, naquele dia não pescou nada. Ele olha e fala: lança a rede ao lado direito do barco. Ou seja, já quer fazer alguma coisa, faça da maneira certa, porque eu vou continuar te abençoando, ainda que você não esteja na minha casa, no lugar que eu quero. Eu sou Deus da tua vida. E Pedro, quando lança, começou os peixes a subir, um olha para a cara do outro e diz a ele: ele voltou, ele voltou. E ele então mergulha
e vai ao encontro do mestre. Quando ele chega lá na praia, quem está lá? Jesus. Uma fogueirinha acesa com pão e peixe. Deus não precisa do seu pão nem do seu peixe. Ele tem pão e peixe centenas e milhares de vezes para te oferecer. Não importa a sua condição. Às vezes nós olhamos com o olhar da religião e dizemos assim: o Senhor vai mandar Pedro para o inferno, porque além dele desviar, ele levou um monte com ele. O Senhor, na hora que pegar Pedro, vai falar assim: infeliz, você foi pior do que Judas, você devia ter se suicidado também, seu abusado. É engraçado que a palavra de Jesus nunca era dura, a palavra dele era de amor. E quando eles chegam, se você olhar o texto, você vai ver que Pedro estava nu. Porque esse era o costume, o pescador, a Bíblia chama de nu, nós chamamos de homem de sunga na praia. Estava nu, pelado, estava provavelmente com alguma coisa amarrado, como Jesus foi para a cruz, daquela forma. E ele então coloca a sua túnica e vai diante do Senhor. É o que o Senhor quer fazer contigo nesta noite. Ele vai te vestir de novo, ele vai fazer você caminhar de novo. Ele te diz: o teu pão não vai faltar, o teu peixe não vai faltar, porque eu sou Deus e não há outro na tua vida. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as coisas estão dizendo, não importa o que os economistas vão dizer, Ele continua abrindo rios no deserto. Sabe, querido, Pedro sabia que ele não estava lidando com uma pessoa comum, e sim com o Filho de Deus. Terceiro, Pedro era precipitado. Essa parte eu acho que Pedro parece comigo, ou eu pareço com ele. Sabe, tem hora que a gente é muito afoito, ansioso. Apesar de ser o primeiro a falar e agir, Pedro, amado, muitas vezes não tinha noção do que ele fazia. Olha o que está escrito em Mateus 26:31. Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Vou ler mais uma vez. Jesus fala para eles: ainda esta noite todos vocês vão virar as costas para mim, vão me abandonar. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Sabe quando a gente tem essa expressão? Não, todos podem te abandonar, mas eu não. Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galho cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Sabe, amado, nós sabemos que apesar de ter prometido de nunca negar Jesus, de nunca rejeitá-lo, por que Pedro fez isso? Porque no momento ele ficou com medo de ser morto. Imagina, o mestre que andava sobre o mar, que fazia o morto ressuscitar, que curava qualquer tipo de enfermidade, se entregou. Eles não entenderam que Jesus se entregou. Eles entenderam que a força do braço dos soldados romanos o crucificaram. E quando ele estava preso lá para ser, no outro dia que era Páscoa, para ser morto, alguém, uma mulher qualquer, uma mocinha qualquer no modo de dizer, tá? Não estou desmerecendo a pessoa, disse assim: escute, você não é um deles? Não é você? Eu já vi você no meio dele lá. Ele diz: não, eu não, nem conheço esse homem. Por medo, simplesmente por medo. Por quê? Porque era precipitado, porque era afoito, era ansioso. Sabe, meu irmão, quantas vezes nós também fizemos a mesma coisa, negamos Jesus porque ficamos com medo de morrer, medo de não dar certo, sabe? Pedro, o discípulo primeiro que Jesus chamou, negou ele 3 vezes. Pedro era firme nas suas palavras, amado, só que ele não tinha firmeza para sustentá-las. Talvez você tenha esse defeito, eu tenho esse defeito. Com o seu exemplo, sabe, nós devemos aprender que não somos os donos da verdade.
e que em algum momento você pode sim voltar atrás, negar, sabe? Somos passíveis de erro, mas nós devemos buscar a Cristo, devemos buscar a tua sabedoria, devemos buscar coragem, domínio próprio. Pedro realmente, ele era precipitado, sabe por quê? Porque talvez ele foi criado desta forma. Sabe, um pai e uma mãe que criam um filho e não deixa essa criança aprender, e não deixa essa criança viver, e está sempre criando como um passarinho. Um dia, quando essa criança sair no mundo e ele tiver aí a sua idade para viver, e não tem mais o papai e a mamãe para cuidar, ele vai ser um precipitado, ele vai ser um desesperado, ele vai ser um medroso. Mas a minha mãe não me ensinou isso. Mas ela não te ensinou, sabe, o que deveria ensinar. Talvez a minha geração para trás, nós somos criados da seguinte maneira: olha, o pai tem condição de manter a casa, mas você que é filho, você tem que trabalhar e ajudar em casa. Não apanha na rua não, se você apanhar na rua, quando chegar em casa você apanha de novo. Era esses os ensinamentos que nós tínhamos. Alguns certos, alguns errados, mas você fazia a criança caminhar. Não era uma criança medrosa. Sabe, amada? Pedro talvez, ele era precipitado, porque com certeza, talvez a sua geração, talvez ele e André, que era seu irmão, não teve um cuidado, um zelo. Talvez ele não teve tempo de estudar, ele não se formou, eu já preguei sobre isso aqui, sabe? Ele não foi aos pés de Gamaliel, ele não foi um rabino, ele foi rejeitado como rabino. Que se você lembra desse texto, Pedro foi rejeitado para ser um rabino. Passava-se por 3 fases, com certeza logo na primeira ele saiu fora, porque esse era o costume judaico. Ele talvez nunca imaginou que ele iria dirigir uma igreja, que ele iria ser alguém de Deus, porque ele não foi formado como rabino. Mas quando Jesus olhou para ele, ele disse assim: não importa se você estudou ou não, se você carrega um quipá ou não, importa que hoje eu te chame, tu és Petros, ou seja, pedra firme, ao qual eu edifico a minha igreja. Talvez você seja frouxo, talvez você seja covarde, talvez você seja tudo isso que as pessoas falam, mas o Senhor olhou para você e disse: tu és Pedro, tu és pedra, tu és rocha firme, porque eu sou contigo. Talvez na sua casa você foi um dos primeiros a se converter. Você fala: nossa, que luta que eu passei. Não, você é privilegiado. Você é privilegiado, sabe por quê? Porque de todos, foi você que Ele chamou, para a partir da tua vida, outros possam vir, e o reino seja pregado. Próximo tópico: Pedro tinha fraqueza. Mateus 16:20. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que Ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, ó ele de novo, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus virou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que quando Pedro, sabe, voltado por uma emoção, ele diz o seguinte: não, Senhor, isso não vai acontecer. Se fosse hoje ele ia dizer: está amarrado, você não vai morrer não. Mas Jesus tinha acabado de explicar: estou voltando para Jerusalém, é preciso que eu morra, é como o cordeiro que será morto, e quando o cordeiro é morto, quando a ovelha, né, fere o pastor, as ovelhas se perdem. Jesus contou tudo, eles estavam assim, Mas quando ele fala que ele iria morrer e ressuscitar o 3º dia, Pedro fala: opa, não, que isso? Você acha que a gente vai deixar? É louco? Ele começou a repreender Jesus.
Às vezes Deus está falando alguma coisa conosco e a gente quer debater, e a gente quer contradizer, e a gente quer fazer coisas diferentes. Quando Jesus disse que ele deveria ser castigado e morto na cruz, sabe? Pelos pecados da humanidade, Pedro ficou cego espiritualmente. E quando nós ficamos cegos espiritualmente, nós somos influenciados pelo diabo. Tem muita gente, amada, dividindo igreja. Não é porque quer ser pastor, não é porque quer ser melhor, é porque ficou cego espiritualmente em algum momento. Alguma coisa roubou a sua paz e o diabo veio e influenciou. Sabe aquele marido apaixonado, aquela mulher apaixonada pelo seu marido? Em algum momento não vigiou e de repente apareceu a Terezinha da esquina, ou o Ricardão. E esta pessoa se acha então que tem o direito de abandonar tudo que tem para ter uma nova vida, porque acha que merece. E o diabo influencia. Talvez você já foi influenciado de alguma forma, de mexer no que está quieto, de certa forma espalhar o que não é verdadeiro. Talvez você foi movido por uma emoção, mas mesmo assim, o Senhor está te dizendo tudo isso hoje, porque você é tão humano quanto todos nós que aqui estamos, sujeito a cair e a se levantar. Mas uma coisa ninguém pode negar: você é filho e filha amado do Senhor. Sabe, talvez ele não estava vigilante e deu espaço para o inimigo agir através dele. Jesus naquele momento, ele não poderia dizer: Pedro, cala a boca, deixa eu falar, eu já não te expliquei que precisa acontecer isso. Muita gente não entende quando Jesus olha para ele e fala: escuta, você quer continuar sendo pedra de tropeço? Eu te chamei para ser Petros, para ser pedra, e não pedra de tropeço. Para trás de mim, Satanás, o que você está falando não procede. O que vai acontecer é isso, eu vim para isso, eu nasci para isso, e eu vou cumprir isso. Talvez todos se assustaram quando Jesus alterou a sua voz e chamou Pedro de endemoniado, porque se ele disse para trás de mim, está dizendo: o diabo está te usando, e era fato. Isso prova, amado, que quando nós não estamos vigilantes, o diabo pode sim usar a tua boca, ou uma atitude sua. Não quer dizer que ele entrou dentro de você. Então por isso que nós devemos ser vigilantes, sabe? Naquele momento Pedro possuía uma visão humana e não uma visão espiritual. O exemplo disso é que quando os guardas foram prender Jesus, Pedro não pensou duas vezes. O que ele faz? Ele corta a orelha de um dos soldados, porque ele era impulsivo. Ele lembrou que Jesus disse: opa, eu preciso morrer pela mão a partir dos soldados romanos. Quando ele estava lá orando, chega quem? Judas, e diz: aquele a quem eu beijar, esse é o Yeshua, esse é o Messias. E quando ele se dirige, os guardas vão prender, Pedro sai correndo, pega a espada do guarda e corta a orelha dele. Talvez na minha visão e na sua nós diríamos assim: glória a Deus, esse irmão é irmão espada, é irmão de fogo. Jesus não fez nada disso. Ele vai lá, pega a orelha do guarda que estava prendendo ele, cola de novo, põe a mão, e o guarda, a história diz que mais para frente ele se converteu, soldado malta. Ele se converte, sabe por quê? Porque Jesus disse: não precisa disso. Por que vocês vêm com vara-paus, com espada, se eu já estou aqui pronto para ser entregue? É o que a Bíblia diz: ele foi levado como um cordeiro morto, sabe, como um cordeiro mudo, e foi morto por eles. Muitas vezes, amado, nós somos como Pedro, erramos, sentimos medo, sono como eles estavam enquanto Jesus orava, sabe? Negamos a Cristo, porém não podemos nos acomodar com essas falhas. Tem gente que nasce com a síndrome de Gabriela. O que é a síndrome de Gabriela, pastor? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Tem gente que acha: eu sou desse jeito, eu não mudo. Não, eu sou assim mesmo. Você não é assim. O Senhor está forjando o teu caráter. Sabe, irmãos, eu tenho muita coisa para mudar. Nossa, como tenho, talvez mais até do que vocês. Às vezes fala: não, mas é pastor tem que estar num padrão alto, nível alto, tem que ser quase um Jesus. Realmente deveria ser, mas não é o meu caso ainda.
Mas a cada dia eu estou aprendendo, assim como você está. É por isso que eu não posso olhar para você, sabe, e me sentir superior, porque o Senhor não permite isso. Todos nós estamos no mesmo patamar, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. E aí Pedro então se arrepende, sabe, de cada atitude. Ele confessa o seu pecado, e quando Jesus lhe perguntou 3 vezes se ele o amava, ele fez uma declaração sincera de amor. João capítulo 21, versículo 17, que diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabe que eu te amo. Depois da ressurreição de Cristo, amada, Pedro já era um novo homem, e soube aproveitar todo o aprendizado que recebeu. Jesus precisou morrer, precisou passar toda aquela tempestade, sabe, o seu jeito impulsivo de ser, para pregar o evangelho de salvação. Milhares de pessoas se converteram. Que nós possamos seguir o mesmo exemplo de Pedro. Amém? Que você possa seguir. Para de ficar olhando para os seus defeitos e dizer: não, eu não tenho jeito. Eu acho que para mim chegar ao patamar X vai demorar muito. Todos nós temos alguém como base. Talvez você tenha lá o pastor fulano de tal, ou o pastor Alexandre, ou o pastor Alexandre mais o pastor fulano de tal, o apóstolo não sei das quantas. Você tem uma base, você fala assim: olha, isso aqui é bom dessa pessoa isso aqui é melhor. Todos nós temos talvez isso. Construímos, né, o nosso padrão cristão. Aí sabe o que acontece, amado? Nos frustramos no meio do caminho, porque você nem consegue ser Maria, nem consegue ser Joaquim, nem consegue ser Manuel. Tem um momento que você, o eu, bate a porta. É o que Paulo diz: o bem que eu deveria fazer eu não faço, e o mal que eu não poderia, esse eu cometo. Esse é o ser humano. É assim que o Senhor te chamou, cheio de falha, cheio de erro, cheio de preconceito, até de medo. Mas Ele nunca vai desistir de te dizer que você é filho amado, e independente de qualquer coisa, Ele continua contigo. Essa palavra o Senhor trouxe ao seu coração hoje, na penúltima ceia. Não foi para te desmoralizar, pelo contrário, foi para te apontar alguém que foi o fundador da igreja. A igreja católica chama Pedro como o Papa da igreja, o fundador da igreja. Esse homem ogro, chucro de tudo, no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele prega, e ele anuncia, e 2 vezes que ele pregou, ele não precisou muito, 2 vezes que ele fez apelo, 8.000 almas se converteram, porque ele tinha uma boa palavra, porque ele era um teólogo, e tinha conhecimentos que os judeus que conheciam a lei não tinham. Não, ele só tinha uma única coisa: ele morreu por mim, eu estou aqui para falar do amor dele. Às vezes a gente cria tantas situações para pregar o evangelho é simples. Eu quero declarar sobre a tua vida que você é a igreja do recomeço. 2021 está aí. O que eu devo fazer em 2021? Faça seus projetos como nós fazemos todo ano, mas lembre-se de uma coisa: você foi chamado para frutificar. O Senhor Jesus, quando nos chamou, Ele não chamou para abrir as portas do emprego para você. Ele não te chamou para você ser rico, para você ser próspero, para você colocar as suas mãos, a planta dos teus pés, tudo prospere. Não foi só para isso que Ele te chamou. Ele te chamou por uma razão principal: a partir da tua vida, outros se convertam. Porque, amado, tudo aquilo que Deus te dá vai ficar aqui, você não vai levar nada. Todo conhecimento, toda sabedoria, todo diploma, todo dinheiro, todo carro, toda posse, toda beleza, toda juventude, tudo isso vai morrer aqui. A única coisa que vai contigo é as almas que você ganhou. Pastora, mas eu não sei pregar. Mas aonde você estiver, fale do amor de Deus. Sabe, querida? E se lance, seja como Pedro. Pedro poderia pensar: dos apóstolos eu sou o último. André, meu irmão, tem mais conhecimento do que eu, até porque ele é mais novo. Mas não. Ninguém no reino de Deus é descartado. Ninguém. Não só aqui, como todas as igrejas, tem aqueles irmãos que falam: não conte comigo para nada, não, eu não sei fazer nada. Eu só sei orar, grande coisa você sabe fazer.
Eu só sei interceder, grande coisa. Eu só sei cantar, grande coisa. Eu só sei limpar a igreja, o banheiro da igreja, grande coisa. Porque tudo que você fizer, o Senhor te honrará. Sabe, amado? Às vezes nós queremos situações de status. Se eu não tiver nesse patamar, se eu não tiver o cargo tal, ou se eu não tiver, sabe, sendo representado de tal forma, para mim não dá. O Senhor não olha para isso. Porque se Ele olhasse para isso, talvez Ele chamaria outro para ser o fundador da igreja, menos Pedro. Existe uma igreja, existe uma igreja, existe uma igreja, existe uma igreja dentro de você. E a partir da sua vida, essa igreja renascerá. Nós passamos por uma tempestade, como muitas igrejas através da pandemia. Antes da pandemia nós passamos por um vendaval, mas tudo isso está passando. Sabe por quê? Porque o Senhor nos chamou para ser a igreja do recomeço. Nós iremos recomeçar e continuar. Se você vê um pé de uva ou um pé de parreira, quando não está no tempo dele, você vai olhar um vaso com uma terra seca, com os galhos tudo seco. Normalmente a uva, quando se planta em casas, né, a pessoa coloca tipo uns fios de varal, porque aqueles galhos ele vai acompanhando. Mas quando não é época e que ele realmente está seco, você vai pegar no galho e ele quebra, ele realmente está seco. Você fala, meu, isso aqui morreu. Mas quando você olhar, você vai ver que lá perto da sua raiz, ou então muito próximo do último galho seco da ponta, tem uma folhinha verde. Sempre vai haver esperança. Assim é comigo e contigo. Tem tempo que você está florido, cheio de uvas, sabe, você está tendo fruto para todos. Assim é a igreja do Senhor na terra. Mas tem tempo que ela está no tempo da pausa, sabe? Quando você pausa o filme, ele está lá, mas não está acontecendo nada, porque não é chegado o momento. Tem tempo que Deus dá uma pausa na tua vida, mas eu quero te dizer hoje profeticamente, em nome de Jesus, a pausa no controle de Deus está sendo acionada. Você vai começar a andar e a fluir. 2021 vai ser o ano da IAAP, o ano da frutificação. Deus vai trazer muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes, muitos homens, muitas mulheres, mas vai ser a partir da sua vida, que aparentemente parece que está ali morto, está seco, um galinho mirrado, mas é você que Deus quer usar, Pedro. É através da sua vida, Pedro, que 8.000 almas virão. Você está entendendo? Por que você tem tanta certeza disso, pastor? Porque Deus não daria uma palavra para nós no final de 2019 dizendo que nós seríamos raízes profundas, e que baseado nas raízes profundas nós seríamos raízes fortificadas. Ninguém fortalece uma árvore, ninguém fortalece uma raiz tão profunda, ninguém faz, sabe, uma base no chão e coloca lá um concreto, uma sapata se não for construir um grande edifício. Ninguém que vai construir um barraco precisa fazer, sabe, uma sapata tão grande, uma coluna tão grande. Foi o ano que o Senhor aprofundou as tuas raízes. Isso quer dizer o quê? Porque ainda virá tempestade, sim, mas a pior você já passou. A de agora você vai estar de cabeça erguida, suas raízes estão firmadas. Sabe, querida, pastor, por que isso? Não sei. Essa informação eu não tenho. A única informação que eu tenho é que o Senhor é contigo. Amém?